Já aviso antes, eu sou psicopata, meio doido mesmo, gosto de fazer umas coisas loucas. Eu ia no supermercado e ia lotar o carrinho, besteira, chocolate, chips, bala, doce. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos, eu sempre quis uma bicicleta, minha mãe não conseguia me dar. Sempre quis um computador, minha mãe não tinha como me dar. Acho que o hábito que eu ganhei foi depressão, ansiedade, tomar remédio. Eu não quero enganar ninguém, não quero roubar de ninguém, eu não quero crescer às custas de rebaixar outra pessoa. Nenhum país do mundo vai conseguir entender o que é o amor que o brasileiro tem pelo futebol, cara. É bizarro, é assustador. Então, Alberto, por que você concordou com essa entrevista? Cara, acho que eu sempre trabalhei para ser uma inspiração para outras pessoas e mostrar que de onde eu vim podia ser diferente, ter um caminho diferente, então fazer isso aqui é uma das coisas que mais me empolga e eu não tenho problema nenhum de falar e de abrir, me contar minha história. Eu acho doido pra caramba isso. E qual que é a primeira lembrança que você tem da sua infância? Cara, aqui, a primeira lembrança que eu tenho é quando eu mudei pra casa ali, tava todo mundo jogando bola e eu subi no padrão da minha casa, minha mãe não deixava eu ir pra rua. Aí eu subi no padrão da rua, assim, fiquei em cima do muro vendo todo mundo jogar bola e falei, ainda vou jogar bola com esses caras, eu vou ser melhor que eles. E era uma rua de pedras, não era asfaltado como isso aqui. Então, na hora que eu cheguei aqui, essa foi uma das primeiras lembranças que veio na minha cabeça. Que tags você usaria para descrever você mesmo? Cara, eu acho que a palavra que mais me define sempre foi, unânime por todos os meus amigos que me conheceram, é intenso. Eu sempre fui extremamente alucinado em ser o melhor daquilo que eu fazia, então se eu fizesse qualquer coisa na vida, eu queria ser o melhor. Eu odiava ser o segundo lugar, eu odiava perder, eu odeio perder. Então, acho que intenso é a palavra que mais me define. E como que você se sente andando pelas ruas da cidade onde você cresceu? Cara, especialmente essa rua aqui, tanto muro que eu pulei pra roubar fruta pra comer de tarde que eu não tinha coisa que comer. Aqui tinha um pé de jabuticaba que eu roubava com meus brother, a casa do meu amigo. Isso aqui me trouxe uma nostalgia muito grande e até mesmo memória, tipo, pô, aqui que tudo começou, eu nem sabia que eu ia voltar aqui um dia gravando com câmera na rua. Acho que a única probabilidade que tinha de eu sair numa câmera quando eu mudei pra cá era numa câmera do jornal sendo preso, fazendo qualquer coisa errada. Mas, graças a Deus, eu tô aqui de outra forma. Descreve um dia típico seu na sua infância. Como que era? Cara, aqui era bem simples as coisas. Estudava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era comer alguma coisa para aguentar o resto do dia. Almoçava e eu ia pra rua imediatamente jogar bola. Eu ia jogar futebol com todo mundo. E aí, quando não tinha ninguém na rua, eu chamava os meninos, aí eu empolgava. Eu queria jogar bola. Basicamente era isso, era tudo que eu fazia na minha infância. Qual que foi o pior dia que você teve na sua infância? Acho que o pior dia que eu tive aqui, na minha infância, e especialmente nessa casa aqui, foi quando a gente recebeu um oficial de justiça e um policial falando que a gente não tinha pagado o aluguel, que a gente já estava expulso de casa e a gente precisava sair de casa. E aí, para um menino de 12, 13 anos, aquilo foi um trauma bem grande. Na época, você já tinha noção que a sua família não tinha boas condições? Ou é algo que veio com a idade? Cara, eu acho que na época eu sempre soube que a gente era menos afortunado, não tinha tanto dinheiro, porque tudo que eu pedia pra minha mãe falava que não ia me dar. Que não tinha dinheiro, que não conseguia me dar. E eu sempre quis uma bicicleta, minha mãe não conseguia me dar. Sempre quis um computador, minha mãe não tinha como me dar. E várias coisas eu sempre soube que a gente tinha uma dificuldade, principalmente porque, pelo menos na minha vizinhança, eu era o mais pobre, assim, ou um dos mais pobres na infância. E na ficha não demorou a cair, não, foi bem rápido. Foi quando eu tive que comprar as primeiras coisas na vida que eu comecei a sonhar em ter alguma coisa.
eu descobri que eu não tinha aquele dinheiro todo que eu precisava. Você ainda mantém relações com pessoas da época da infância? Amigos? Cara, mantenho sim. Mantenho sim. Eu acho que tem 2 pessoas que moravam na casa ali, que hoje trabalham comigo. Um era meu melhor amigo de infância e o irmão dele. Os outros 2 trabalham comigo, a mãe dele também trabalha comigo. Várias pessoas aqui da minha infância, dos meus amigos, eu ajudei, tentei empregar alguns. E outros estão na mesma área, assim, eu conheço, converso com eles, mas a gente não é tão próximo mais porque faz muito tempo que eu não vejo eles, assim, para trocar ideia, né? Mas somos próximos ainda. E quanto à sua família, você tem relacionamentos fortes com eles ainda? Cara, eu tenho um ótimo relacionamento com a minha família, porque eu fui criado aqui nessa casa por 6 pessoas, éramos 6, minha avó, minha bisavó, minha mãe e 2 tias. E todos eles eu ainda sou muito próximo, assim, minha mãe e minha avó ainda moram juntas, minha mãe é mãe solteira, meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos, então a gente ficou muito próximo, muito unido como família. Desde menor sempre fui bom de conta, tipo troca almoço pela janta. Nunca fui humano de sorte, nunca fui o mais ligeiro. Nunca fui o mais dedicado, interclasse nunca fui artilheiro. Nunca fui o nerd da sala, mas sempre eu... Então, Alberto, você ainda tem algum hábito da sua vida antiga? Acho que não. Acho que não. Todo o hábito que eu tinha da minha vida antiga era jogar futebol. E hoje o joelho já não aguenta mais jogar futebol, não. Foi o tempo. Quais foram os hábitos que você adquiriu quando você começou a ganhar muito dinheiro? Hábito bom ou hábito ruim? Porque acho que o hábito que eu ganhei foi depressão, ansiedade, tomar remédio, mais isso. Quais são as 3 coisas que você nunca vai fazer na sua vida? Eu não quero enganar ninguém, não quero roubar de ninguém, eu não quero crescer às custas de rebaixar outra pessoa. Quais são as vantagens de ter a sua experiência de vida? No que isso agrega para você hoje? Cara, eu falo que a vida me preparou, sem eu pensar e sem eu querer, porque talvez eu nem gostaria mesmo, mas a vida me preparou para ser um CEO de uma empresa, porque eu nasci com lábio leporina e na minha infância eu era pobre com lábio leporina, eu era muito humilhado pelos meus amigos, eu sofri bastante, então eu tive que ter muita resiliência para poder viver. Eu não tinha muita opção. E aí hoje, como CEO de uma empresa do tamanho que a gente está, essa resiliência fez uma grande diferença. E quanto que custa um dia de trabalho seu agora? Acho que não dá para precificar, não. Não tem como, eu acho que eu não... Tem coisa que o dinheiro não compra. Eu acho que um dia meu é só para amigos ou para pessoas muito especiais. Com o que você gastaria esse dinheiro na época que você era criança? Comida. Sem dúvida nenhuma. Eu ia no supermercado e ia lotar o carrinho de compra, besteira, chocolate, chips, bala, doce. Nossa, eu ia destruir qualquer distribuidora de doce que estivesse perto. Você já pensou em se mudar? Se sim, em que país que você gostaria de viver? Já pensei, eu sonhava em morar nos Estados Unidos quando eu era criança, mas hoje eu não moraria em lugar nenhum, a não ser o Brasil. Porque eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande aqui no Brasil e eu quero mudar a realidade de muita gente que está aqui, assim como a minha foi mudada, então eu não moraria fora, não. Qual foi o seu primeiro emprego, Alberto? Depende. Carteira assinada ou não, vamos lá. De carteira assinada foi office boy. Sem ser carteira assinada, meu primeiro emprego foi vendedor de bombom. Minha mãe fazia doce quando eu era criança e eu pegava bacia, cesta, qualquer vasilha e eu vendia na minha escola, depois eu passei a vender na rua e aí minha mãe fazia outros tipos de pão, outras coisas e eu batia nas campanhas lá da rua, vendendo tudo que minha mãe fazia de doce. Legal. E como que você acha que a sua vida teria sido se você não tivesse começado a sua empresa de marketing de afiliados? Cara, eu não tenho ideia. Eu acho que
tudo que eu tenho hoje é graças ao marketing, é graças à internet, tudo que essa paixão que eu descobri que eu tenho. E eu não consigo imaginar minha vida sem isso. Eu acho que eu seria muito infeliz. E quando que você percebeu que você já tinha se tornado rico? Cara, eu não acho que eu não consigo olhar para isso. Eu até brinco com meus amigos que ali na empresa o prédio é meu. E tem hora que eu não paro para pensar nisso. Mas minha mãe é parada na rua perguntando pelo pessoal da padaria, do açougue: você é mãe do dono do prédio lá? Eu falo, a minha mãe, sou, com todo orgulho. Mas eu falo, não é meu não, velho. Tipo, eu gosto de pensar que eu tô aqui de passagem e o que eu tenho é para construir algo que possa dar a oportunidade para outras pessoas, aquilo que da mesma forma que eu tive uma oportunidade. Quem sabe não nascem novos Albertos. E o que a riqueza significa para você? A riqueza, para mim, ela é um meio. Ela não é o fim. Ela é um meio de mudar a vida de outras pessoas, assim como um dia alguém mudou a minha vida. Existe uma frase na Bíblia, né, que fala que é melhor dar do que receber. E eu fui o cara que precisava pegar a cesta básica e pedir comida para vizinho, etc. E hoje, ser essa pessoa que provê isso, para mim, é muito gratificante. Então, tipo, a riqueza ela é um meio de eu ajudar outras pessoas, assim como um dia algumas boas almas me ajudaram. Para mim é isso. Cara, acho que meu maior ídolo da minha infância foi a minha bisavó, porque foi ela que cuidou de mim e era ela que me mantinha de pé e era a minha referência de amor. Eu nunca vi num jogador de futebol a minha maior referência como ídolo mesmo. A pessoa que eu mais venerava era ela, porque, tipo, ela cuidou de mim quando ninguém estava lá. Certo. E você jogava bola na infância, certo? Jogava muito. O seu time tinha um nome? O time que eu jogava chamava São Bernardo. Você lembra qual foi o maior placar que você ganhou? Cara, é uma coisa assim, eu não lembro de jeito nenhum, mas era acima de 7-0. Mas virou brincadeira, a gente já estava brincando no campo, mas faz muito tempo, eu nem lembro muito, não. Em que posição que você jogava? Pô, na época eu jogava, a posição chamava ponta direita, né? Eu jogava no canto, era atacante. Você lembra do hino do time? Não, a gente não tinha hino. Não tinha hino? Não tinha hino, a gente gritava São Bernardo, raça, São Bernardo, raça, e bora, vamos pro jogo e vamos fazer gol. Algum dos seus companheiros do time da época seguiu carreira no esporte? Não, que eu saiba não. Teve um amigo nosso que hoje é jogador profissional de futsal, mas ele, de futebol de campo, ninguém virou profissional não. Teve alguns que jogaram mais tempo, mais futsal, mas tipo, de campo ninguém foi para profissional não. Esse é o lugar onde eu joguei quando eu era criança. O time, como eu disse, se chama São Bernardo. E o meu técnico, na época, ele era policial. Isso há 28 anos atrás. E foi muito por causa dele que eu nunca me envolvi com um crime. E eu sou muito grato a ele. E 3 anos atrás eu recebi uma ligação dele, informando que o irmão dele, que é o Daltemir, estava no hospital, tinha tido um AVC e pediu para ele no leito, assim, como última coisa de vida, o último pedido de nunca deixar esse projeto morrer, que pediu para ele cuidar do projeto. E aí o Dalmo, meu técnico, falou que ia assumir aquilo, ia tocar o projeto, nunca deixar o projeto morrer. E ele me ligou, pediu ajuda, eu vim aqui, e desde então comecei a patrocinar o time, assim, sem nenhum benefício para a marca, era muito mais por ajudar algumas crianças do jeito que eu gostaria de ter sido ajudado na época. E eu comecei um trabalho muito legal com o Dalmo, e aí ano passado ele veio a óbito, ele morreu de uma doença assim, boba, e a mensagem que ficou muito clara para mim é que eu não poderia deixar esse projeto morrer.
e que, no que dependesse de mim, eu fiz uma promessa para ele no funeral dele, no velório dele, que eu nunca deixaria esse projeto morrer, e hoje chama Pulezinho São Bernardo, porque eu nunca vou deixar ele morrer em memória do Dalmo. Você se orgulha muito desse projeto, Alberto? Mais que tudo na minha vida. Eu vinha pra cá, às vezes, sem comida. A esperança da gente ganhar, pra ganhar uma comida no final, uma laranja, refrigerante e tal. E eu perdi alguns amigos, meus brother. Uns foram pro crime, outros, enfim, não deram certo na vida. E eu acredito que Deus tem um propósito para todo mundo, e o meu era contribuir e ajudar o resto das pessoas. Então, tipo, poder ajudar o São Bernardo, que foi algo que me ajudou muito a não ir por crime, a querer sonhar mais alto, querer acreditar no sonho. Eu fui formado como homem na minha vida, assim, como cidadão aqui dentro. Então hoje o projeto ele não é para formar jogadores, é para formar cidadãos. Tô numa casa grande, cercado de amigos. Amigos, só tô numa casa grande. Narrei seu mundo igual Galvão, me amaram, Pique, Silvio Luiz. Você já tem filhos, Alberto? Não, graças a Deus. Quando você tiver eles, você gostaria que seus filhos seguissem os seus passos e praticassem esportes? Cara, praticar esporte eu quero que sim, mas eu não quero que ele siga meu passo, não. Eu quero que ele seja robô, não. Eu quero que ele faça o que ele tiver que fazer. Eu fiz o futebol porque era o que eu queria fazer e ninguém me pressionava, sabe? Eu olhava pelo exemplo, mas eu joguei futebol porque era a única coisa que eu olhava que tinha como me tirar da pobreza, né? Então, sempre foi meu objetivo. Agora, acho que meu filho não vai ter esse problema, não. Quando você percebeu que não ia dar pra você seguir a carreira de jogador, como que você se sentiu? Nossa, foi uma merda. Fiquei muito triste, porque, tipo, eu via que não ia ter como, porque o time, ele mudou daqui para o FMG, que é a Universidade Federal aqui, e era longe, eu teria que pegar ônibus. E eu não tinha mais dinheiro para pegar ônibus. Não tinha dinheiro para pegar ônibus, então não ia ter como. E ali eu vi que já começou a dar um problema, porque eu já não ia conseguir treinar todos os dias, então eu ia perder posição, enfim. E aí eu tive um problema no joelho que literalmente o médico falou, ó, você joga ou você não vai ter condições de fazer. Você teria que fazer uma cirurgia, fazer um tratamento, e naquela época era completamente impossível. Aí eu fiquei devastado, cara, tipo assim, era meu sonho, aí eu falei, pô, e agora? O que eu faço? E aí eu não tinha muito norte do que fazer, nem pra onde ir. Por que você acha que a elevação social através do futebol é tão popular no Brasil? Que é a única chance. Falta representatividade, a gente não vê, tipo, tudo que você vê música de rap, música de trap, ele fala sempre que, tipo, não tem como ser empresário, estudar nem pensar, tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar, sabe? Tipo assim, já dizia Racionais, entendeu? Então, tipo, você não tem uma visibilidade do que você pode fazer. Cara, estudar, se você sai de uma escola pública, você vai concorrer no Enem, tipo, não tem como, é impossível. Então falta representatividade para ter algum sonho além do ser jogador de futebol. E também, cara, não é só porque é isso, mas, pô, futebol é a paixão nacional, é o que move o brasileiro e é um amor que nenhuma pessoa do mundo, nenhum país do mundo vai conseguir entender o que é o amor que o brasileiro tem pelo futebol, cara. É bizarro, é assustador. Você acha que, então, a educação é o principal problema que motiva isso? Nossa, essa pergunta vai lá na raiz da sociedade brasileira, mas eu acho que a educação sim é um principal fator que leva a isso, mas eu acho que falta exemplo, sabe? Porque você vê que jogador... Por que o menino sonha em ser jogador de futebol? Porque ele já viu alguém que saiu da favela, que saiu de uma periferia, que era pobre, virou jogador e ficou muito rico. Comprou carrão, comprou casa e tudo mais, começou a ganhar dinheiro. Não existe outra forma do cara ver que dá pra ganhar dinheiro vindo de baixo. Graças a Deus hoje, por causa das redes sociais e por tudo que o marketing digital proporciona, as pessoas também estão olhando pro marketing digital como um sonho, sabe? Tipo, ser um influencer, ser um youtuber ou alguma coisa do tipo, passou a ser uma das opções pra galera. E eu quero mostrar aí, se tudo der certo, que ser empresário também é uma opção. E o que você faria se você tivesse o poder, se você fosse, por exemplo, ministro dos esportes?
o que você faria para mudar a realidade dessa molecada que tá aqui? Cara, eu acho que como ministro de esporte eu não conseguiria fazer nada, porque a política no Brasil, infelizmente, não é tão simples, ela é muito mais complicada. Eu conheço, já participei de algumas reuniões de outros ministérios, de outros esportes, e não é tão simples assim para ter verba, né, para distribuir. Eu acho que para ajudar esses meninos aqui realmente é iniciativa privada, são pessoas que saíram daqui, doação, gente com doação do seu tempo também, não só de dinheiro, para estar aqui, como o TMI, como os professores que estão ali. Então, tipo, eles dão a vida, às vezes muito por um salário abaixo do que eles ganhariam, mas muito mais por um propósito de vida. Eu acho que o mundo precisa mais disso, sabe? Além da doação de dinheiro. Você já pensou em seguir carreira política? Não, cara. Pensar seria mentira se eu falasse que eu nunca pensei. Meus amigos brincam que eu sou vereador, que todo lugar que eu vou conheço alguém. Mas acho que não, nunca seria. Alberto, o que você pode aconselhar para alguém que quer começar a investir, mas não sabe por onde começar? Cara, essa pergunta, ela tem muitas respostas, mas eu acho que tem que ser com aquilo que a pessoa tem mais confiança e é mais confortável, sabe? Eu sempre recomendo quem não tem dinheiro a fazer os cursos grátis que o Google oferece, de certificações, de Google Ads, etc. Porque lá você vai aprender a mensurar resultado e adaptar com palavras. Também tem um blueprint do Facebook, que você consegue fazer muito curso de graça, mas eu acho que hoje no YouTube tem muito conteúdo grátis. Você não precisa gastar muito dinheiro para começar, não tem que comprar um curso de afiliado, na minha opinião, para começar. Você pode começar sim, por conta própria. E a maior dica que eu dou, e eu sempre vou aconselhar isso, é que nem sempre você tem que começar gastando seu dinheiro. Gasta o dinheiro dos outros. Vai trabalhar para alguém que tem muita verba para você aprender. Não tem nada mais rápido do que isso. O que você diria para uma pessoa, o que ela pode fazer para parar de ter medo de investir? Olha, só dá para parar de ter medo vencendo o medo mesmo. Se você tá com medo, vai com medo mesmo, porque não tem outra forma não. Comprar mídia online é a risco. E se você não gosta do risco, é melhor você ir para outra área, de verdade. Do dinheiro que você consegue a partir dos seus investimentos, você reinveste eles? Todo o meu dinheiro, ele vai sim. Ele é reinvestido, mas eu escolhi reinvestir na empresa. E no que você investiria se você quisesse se aposentar com 45 anos de idade? Caramba, eu já tô com 35. Eu continuaria investindo na minha empresa. Eu não consigo falar outra coisa. Mas tudo depende do que é o seu conceito de aposentadoria, né? Vai depender do que você considera aceitável ou não, mas eu hoje não vejo, com o conhecimento que eu tenho, eu não investiria em nada que não fosse do mercado digital. Tá. E para as pessoas que querem melhorar a situação financeira delas, é claro que respostas tipo, trabalhe duro, trabalhe mais, só servem para irritar quem está escutando. O que uma pessoa precisa fazer para realmente mudar a vida dela e começar a fazer mais dinheiro? Esse negócio de trabalhar duro é diferente. Eu acho que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa é única. Você tem que se conhecer e saber o que você gosta. Então, assim, tem gente que vai se dar bem empreendendo, tem gente que não vai se dar bem empreendendo, e não tem problema nisso. Não é todo mundo que nasceu para ser empreendedor, não. Eles vangloriam demais isso, mas eu não concordo. Eu acho que é muito mais doloroso do que glorioso, sabe? Tipo, é muito mais dor e ninguém vê, ninguém fala, porque é muito mais solitário. Então, se você é uma pessoa que tem medo de arriscar, gosta mais da estabilidade, cara, vai construir uma carreira no mercado, trabalhe para uma grande empresa, multinacional, construa uma carreira, junte seu dinheiro, tenha sua reserva de emergência e aí sim você vai arriscando a fazer alguma coisa com seu próprio dinheiro.
E como que começou a investir? Você acha que a alfabetização financeira é algo que deve ser ensinado nas escolas? Pô, eu não tinha noção nenhuma de educação financeira. Zero. Tanto que a primeira vez que eu sujei meu nome foi no meu primeiro emprego de carteira assinada. Me deram uma conta, tinha dinheiro lá, eu abri a conta no caixa eletrônico, tinha R$700, eu lembro até hoje, 2006. Falei, me deram R$700, peguei o dinheiro, gastei tudo em doce, bala, chiclete, comida. Quando eu fui ver, era o tal do cheque especial, e aí meu nome estava sujo, tive que trabalhar durante 8 meses para pagar aquela bosta daquele cheque especial. Então, sim, eu acredito que a educação financeira ela deve ser ensinada nas escolas, no básico, mas de uma forma diferente. Porque não tem como você ensinar a educação financeira para o pobre que não tem vida financeira. Então a primeira coisa que você tem que ajudar a pessoa é a ter uma vida financeira para ela poder cuidar dela, né? Não tem como você cuidar de algo que não existe. Eu sei que sou mais que penso e penso, Joe. Se eu jogo, eu venço e tá tenso. Alberto, eu tenho certeza que você já recebeu diversas propostas de emprego e eu tenho certeza também que algumas delas foram não tão boas assim, né? Tem alguma que você consegue se lembrar que ficou marcante pra você? A pior oferta que eu já recebi de emprego foi a que eu aceitei no passado. Eu entrei numa sociedade que me enganaram e eles tinham uma dívida, ninguém me contou e eu não sabia nem que tinha que conferir isso. E entrei e assumi uma dívida que não era minha. E aí, quando eu descobri, entrei numa depressão. E, Alberto, você consegue contar pra gente qual foi o maior erro que você já cometeu na vida? Pesada essa pergunta. Eu talvez vou resumir vários erros em um grande aprendizado. Nos negócios, eu aprendi que você sempre vai ter alguém que vai te trair. E a maioria das vezes é quem está mais próximo de você que te trai e que passa a perna em você. É inevitável. Então, meu maior erro foi acreditar em pessoas que eu achava que eu ia tê-las para sempre na minha vida. Por que pode ser difícil trabalhar com você? Porque eu sou doido. Não sou normal, não. Já aviso antes, eu sou psicopata, meio doido mesmo. Gosto de fazer umas coisas loucas, sonho alto pra caralho. Pra mim o céu é o limite. Só para algumas pessoas, porque quem tem limite é município, para mim é estratosfera, eu gosto de ir pro espaço sideral, se puder eu sonho com o topo do topo, entendeu? Eu não me contento com o segundo lugar não, eu gosto de ganhar e ganhar de lavada. Então às vezes eu pressiono muito as pessoas, às vezes eu quero que as pessoas acompanhem meu raciocínio e isso gera muito conflito. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de trabalhar comigo é porque eu acho que as pessoas têm a mesma cabeça que eu, que aprendem rápido da mesma forma com que eu aprendo e elas têm que ir na mesma velocidade do que eu. E às vezes eu acabo pressionando demais. E essa é a minha doideira. E por que pode ser muito fácil trabalhar com você? Porque eu também sou doido. Então se tiver um doido também, meu filho, fica bom demais. Vai dar 2 doidos criando coisa doida, aí fica muito doido. Mas é fácil trabalhar comigo quando você entende que... Quando as pessoas entendem que, tipo, eu vou errar, mas eu sei que eu errei e eu sempre peço perdão e sempre tento melhorar. Então, se a pessoa conseguir passar por cima de algumas coisas e me ouvir, me escutar, eu acho que pode ser bem fácil trabalhar comigo, porque o meu coração é muito grande, até demais. E eu sempre acredito nas pessoas, então se a pessoa errou, para mim não tem problema desde que ela aprenda, eu acredito, eu confio até eu me lascar. Acho que é um benefício, pode ser fácil trabalhar comigo por causa disso. E o que ainda falta acontecer para você poder olhar e dizer, pronto, eu consegui tudo que eu queria alcançar?
Eu acho que isso aí só vai acontecer na minha morte. Eu não paro de sonhar, não gosto de pensar numa coisa, tipo, conquistei tudo. Tudo nada, sempre tem alguém nascendo, sempre tem alguém passando uma dificuldade nova. Eu quero poder estar lá, não tem como me multiplicar, me clonar, mas eu penso que é uma corrente do bem que eu estou tentando criar ao longo da minha vida. Eu falo para todo mundo que passou pela minha empresa nesses últimos 5 anos de vida, que assim como eu dei oportunidade para alguns, que elas só continuem abrindo novas oportunidades para outros e que isso se perpetue e que isso vire uma boa prática e que várias outras pessoas possam ter a oportunidade de aprender e ter uma carreira. Mas eu não me contento, não tem nada que eu acho que falta acontecer. Eu tenho uma meta, um objetivo, que é ser uma representatividade para a galera que vem de baixo, vem da periferia. Então eu quero fazer um IPO, eu acho que é o ápice do empreendedorismo. E se tudo der certo, pode ser o primeiro IPO de uma empresa listada na Bolsa Brasileira, de uma pessoa que veio da periferia, sem dinheiro de ninguém, bootstrapped e só tinha um sonho e muita força de vontade. Perfeito. E para finalizar, o que você achou dessa conversa que a gente teve? Você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com o pessoal que está assistindo esse vídeo? Pô, primeiro eu achei essa pergunta profunda pra caramba, cabuloso, mexeu, tipo, tá algumas coisas que me fez refletir bastante, tipo, enfim, buscar a memória. Eu acho que a única coisa que eu acho que eu queria falar, que talvez eu não falei, que foi que a minha vida mudou drasticamente do dia em que eu passei a pensar mais nos outros do que em mim. Quando eu parei de ser mais egoísta e comecei a pensar mais nos outros, eu fui mais abençoado do que quando eu pensava só em mim. Essa é uma das maiores lições que eu tive nos últimos 5 anos aí. Então, a holding chama Ethos, porque significa o acrônimo de Eu Tenho um Sonho, do discurso do Martin Luther King Jr., I Have a Dream. E ele fez esse discurso pela uma igualdade racial nos Estados Unidos, e a gente pegou isso e tentou adaptar para uma luta por uma igualdade tanto racial quanto social que a gente vive no Brasil e na América Latina, que a gente pretende atuar.